E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, torcedor de outros clubes. Caramba, aí quando o São Paulo perdeu do Goiás na quarta-feira, eu falei, só volta no sábado, depois do jogo contra o Flamengo. Mas o São Paulo é melhor que aquelas novelas mexicanas que passam no SBT. Cada dia uma emoção, cada momento uma emoção. Você vê o nível de planejamento do time que você torce, que nós torcemos, né? Às 4 da tarde de ontem, o Raí, na coletiva do Cuca, na despedida do Cuca, disse que o Mancini era o técnico do São Paulo para a partida contra o Flamengo, que não tinha nenhum nome em vista, e o Mancini era técnico para enfrentar o Flamengo, que era o auxiliar ali, né, do futebol, departamento de futebol. Às 10 para meia-noite, 11 e pouco da noite, ele anunciou o Fernando Diniz como novo técnico do São Paulo, e o Mancini, quando soube disso, pediu demissão. Então, você vê o nível de planejamento do São Paulo que a gente tanto reclama aqui, independente do Fernando Diniz, se é bom ou ruim para o São Paulo. Daqui a pouco eu vou dar alguns números dele, algumas posições, e dar a minha opinião, porque eu não sou mureteiro, esse canal aqui é de opinião também, eu quero muito saber a sua opinião. Mas é para você ver o nível de planejamento, como o São Paulo atira para todo lado. O São Paulo não é de hoje, aquilo que eu falei no vídeo do Cuca, a casa da mãe Joana, não segue um planejamento, não tem um planejamento nenhum. E agora outro técnico, acho que são 14 na era do Leco. Na era do Leco, aliás, 14 títulos, uma final de Campeonato Paulista e nenhum título. É isso aí, o planejamento do São Paulo é esse. Antes de eu falar, deixa eu só dar duas notícias aí, 3. Vocês viram o Everton, né? Lesão parcial no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo. Deve passar por cirurgia, só joga no ano que vem. Um jogador que já veio estrupiado do Flamengo. E ninguém lá dentro percebeu que o cara tem um histórico de lesões. Mais uma do Everton, não falo mais nada. Volta só jogando no ano que vem. Muita gente comentou comigo que até reforço, que ele não joga absolutamente nada. Enquanto isso, mais uma para conta do departamento médico. Toró, outro estiramento na coxa, muscular na coxa esquerda. Outro, não é primeiro, outro. Então, ele, Hernanes, Luan, Arboleda, até o William Farias tiveram problema de estiramento muscular. De que será que é o problema do jogador, o problema? O Toró, será que se recuperou bem para voltar a jogar? Quem que liberou ele para voltar a jogar? Teve outro estiramento. Lembra do Arboleda, que os caras do Equador falaram que ele não curou a coxa? Falei, os açougueiros do São Paulo continuam atuando fortes. A boa notícia é que nos livramos do Virjão. O Bruno Pérez foi emprestado ao Sport até o final da Série B da temporada. Não foi divulgado se o São Paulo vai continuar pagando o salário de R$300 mil do Bruno Pérez. Eu falo porque agora ele já não joga mais no São Paulo. Não foi divulgado, mas como ele estava emprestado da Roma, acho que ele vai emprestado para o Sport. O Sport que vai ter que pagar essa conta aí. Aliás, é um pouco para o Sport pagar o pecado de ter vendido o Everton Felipe para nós, né? Então vocês pegaram o Bruno Pérez. Acho que foi uma culpa. Eu acho que o Sport pegou o Bruno Pérez por culpa. Ficaram com remorso de terem vendido o Everton Felipe pra gente. Bom, vamos lá. O Fernando Diniz é um técnico novo, só para fazer um resumo breve da carreira dele. Ele começou trabalhando jogador de futebol, né? Começou trabalhando nas categorias de base, depois times de menor expressão do interior de São Paulo, conquistou alguns acessos ali, treinou o Atlético Sorocaba, Botafogo, passou pelos times pequenos. E teve destaque mesmo em 2016, vocês vão lembrar, com aquele time do Audax, que tinha uma característica muito diferente dos outros clubes brasileiros, que não saía no chutão. Foi aí que o Fernando Diniz impressionou, foi eleito o melhor técnico do Campeonato Paulista de 2016, perdeu o título para o Santos. Aquele esquema, o jogador não dava chutão, o goleiro dele era o Sidão, só para lembrar, o Sidão que se destacou no Audax. Então o Fernando Diniz que começou com essa história, e aí logo essa postura, essas ideias diferentes dele chamaram a atenção do mundo do futebol. E logo ele foi pro Paraná Clube. No Paraná Clube ele teve, eu vou falar resumidamente, porque matemática é chato, né? 17 jogos e 7 derrotas. No Oeste ele teve 37 jogos e 12 derrotas. Só para um parênteses, ele não chegou a completar 50 jogos em nenhum time que ele dirigiu, tá? No Atlético Paranaense, que foi o grande destaque, né? O upgrade na carreira dele, 21 jogos e 5 vitórias apenas. E ele foi para o Fluminense, o último clube dele, 44 jogos, 18 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. Na Série A ele tem um aproveitamento de 27% nos clubes onde ele dirigiu, onde ele passou. Características dele, a marcação ali em cima, ofensivo, o time não sai jogando, não sai dando chutão.
é um dos times que mais toca a bola no futebol brasileiro, tem um número de passes elevadíssimos, é um time que finaliza muito, que chuta muito a gol. Nem vou falar de finalização do São Paulo, que eu tô cansado, vou chorar se eu falar de finalização. Mas, ao mesmo tempo, qual é o problema? Essa obsessão pelo ataque, pela posse de bola e pelo ataque, desguarnece e desequilibra a defesa. Então, os times do Fernando Diniz são times que geralmente tomam muitos gols. Aconteceu isso em todos os times por onde ele passou. Então, quero muito saber a sua opinião, eu vou dar a minha agora. O Fernando Diniz vai ser o treinador pelo qual eu mais vou torcer na história desses treinadores que passaram pelo São Paulo. Porque eu acho que o Fernando Diniz tem ótimas ideias para o futebol. Eu acho que ele tem uma maneira de ver futebol diferente. Eu acho que ele tem uma maneira de ver futebol que se parece muito com o jeito que eu gosto. Que é um futebol ofensivo, um futebol bonito, um futebol de posse de bola. Porque você tem um esporte onde você tem a bola como principal instrumento. E colocar essa bola dentro de uma caixinha, para mim o objetivo tem que ser esse. Você tem que controlar a bola e colocar a bola dentro da caixinha. Por isso, falando bem simploriamente, essa característica do Fernando Diniz me agrada muito. Vou torcer como nunca torci para um treinador do São Paulo. Porque quem sabe, se tudo der certo, o Fernando Diniz pode resgatar essa qualidade de futebol do São Paulo que há muito tempo ficou para trás, há muito tempo está perdida. Essa contratação do Fernando Diniz, se der certo, pode levar o São Paulo de novo para a vanguarda, de novo para ser um time à frente do seu tempo, com futebol revolucionário, entre aspas, do Fernando Diniz. Os meus medos são os seguintes, eu vou falar o principal deles. O Fernando Diniz, o trabalho dele, as ideias que ele tem para futebol, precisam de tempo para darem certo. Precisam de muito tempo. Não é de uma hora para outra que esses resultados aparecem. Ele disse que conversou com o Guardiola e com o treinador Klopp, lá o treinador do Liverpool. O Guardiola falou que em um ano não dá para se fazer nada. O Klopp falou que em 3 anos não dá para se fazer nada. Só que nesse momento, amigo, o São Paulo não tem 1 ano para esperar. O São Paulo não tem 3 anos para esperar. A torcida do São Paulo não aguenta mais que venham para ela e peçam paciência para ela. A torcida do São Paulo quer resultado. A torcida do São Paulo quer título. A torcida do São Paulo quer parar de passar vergonha. Por isso que eu acho, sim, que a contratação do Fernando Diniz foi um erro. Porque ele precisa de tempo para trabalhar. E o São Paulo pode ter tudo, menos tempo para oferecer para um treinador. Porque a torcida não aguenta mais. O Fernando Diniz, eu conversei com algumas pessoas aí, até uma pessoa bem ligada a ele, disse o seguinte: ele é um cara muito bacana, um cara muito legal. Alguns disseram que ele é ruim de vestiário. Entenda bem esse ruim de vestiário. Porque ele é louco. Louco no sentido de ser um cara altamente explosivo, genioso, que não engole desaforo. O problema é o seguinte: será que ele vai ter respaldo para fazer isso dentro do São Paulo? Será que na primeira enfurecida que ele der lá, que eu acho que precisa de gente assim. Não sei se explosivo, mas precisa de cara que tenha postura lá dentro, que cobre os frequentadores do Resort São Paulo Futebol Clube, que coloque ordem na casa da mãe Joana. Será que ele vai ter respaldo dessa diretoria para fazer isso? As informações que rolaram é que os jogadores, os líderes do time, o Hernanes, o Daniel Alves, o Pablo, nem sabia que o Pablo era um dos líderes do time, gostaram, aprovaram a contratação do Diniz. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim também, né? Vamos ver como é que esses caras vão receber o Fernando Diniz. E muita gente me perguntou também sobre a saída do Lugano, se o Lugano teria pedido demissão. O que eu apurei de informações, o Lugano não pediu demissão. O Lugano ficou chateado porque ele, mais uma vez, não foi consultado pela contratação do Fernando Diniz. Como ele não é consultado para nada, o Lugano é apenas uma figura decorativa no São Paulo, que viaja, passeia, vai para a Libertadores, para o Mundial, para a Copa América. Até porque a função do Lugano é essa. É diretor de relações internacionais, é uma figura decorativa do São Paulo. Ele ajuda ali, que ele ajudou a trazer o Aguirre, graças ao trabalho, a amizade que ele tem com o Godin lá, ele trouxe o Juan Fran, mas ele não vai ser consultado para nada mesmo, e não adianta ficar bravinho, Lugano, você que se colocou nessa posição aí. Eu gostaria de vê-lo muito no vestiário, cobrando o jogador, mostrando toda a sua energia que você sempre teve dentro de campo, mas quando você passeia, quando você está vendo Copa América, final de Libertadores, as coisas estão acontecendo no São Paulo. Por isso ninguém vai te consultar mesmo.
Ninguém vai te consultar. Eu, se fosse diretor de São Paulo, te colocaria dentro do vestiário, como auxiliar do Fernando Diniz. Ser um escudo do Fernando Diniz com os boleiros ali, que você tem um relacionamento com todos eles e sempre impôs a sua liderança, a sua capacidade, a sua força de cobrança dentro de campo, só que agora nessa função, ninguém vai te dar bola, viu, Lugano? Você vai continuar sendo uma figura decorativa dentro do São Paulo Futebol Clube. Então ele não foi comunicado, não pediu demissão ainda, mas nunca se sabe. O Mancini pediu demissão quando soube da contratação de Diniz, é lógico, você também não pediria? O Raí chega pra você 4 da tarde e fala, ó, seu treinador, às meia-noite te liga e fala, você não é mais? Foi embora, desejou sorte ao São Paulo. Vamos aguardar. O Fernando Diniz São Paulo embarca agora, sexta-feira, hoje, pro Rio de Janeiro, amanhã enfrenta o Flamengo. O Diniz falou que colocou doses homeopáticas ali, o que ele pretende, vai passar um monte de vídeo aí até amanhã para os jogadores. Eu vou torcer muito porque eu não torço contra ninguém, eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Desejo que esse cara faça uma história no São Paulo, que esse cara conquiste títulos, que ele resgate o DNA do São Paulo, que transforme esse time num time que jogue bonito, que traga alegria para a torcida, que seja o maior técnico que a gente teve nos últimos anos. Não deu certo em lugar nenhum. Nunca teve um elenco, vamos ser sinceros, vamos dizer a verdade, nunca teve um elenco como ele vai ter agora. Mas se bem que isso é muito relativo. O técnico do Atlético Paranaense tinha elenco para fazer o Atlético Paranaense campeão da Copa do Brasil, inclusive o Atlético Paranaense, onde o Fernando Diniz passou. Mas essas são apenas as minhas opiniões. Por favor, respeite e deixa a sua opinião aqui, que eu vou respeitar a sua, e os outros torcedores que comentarem também vão respeitar a sua opinião. Desejo toda a sorte do mundo pro Fernando Diniz, porque ele vai precisar. Fiquem com Deus. Eu volto amanhã, depois do jogo contra o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. E presta atenção, ó, mais do que nunca, eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Fiquem com Deus, forte abraço. Tchau.